3, 2, 1. Tudo bem, David? Tudo bem, Tudo Thiago? bom? Bom, pessoal, hoje aqui no Café com Monfré, o David, a gente se conheceu, né, recentemente, mas ele tem fazendo toda a diferença na Rebiodonto, né, David? Na parte comercial, a experiência dele no varejo é muito grande. E aí, a ideia é contar um pouco, David, da sua trajetória, como você veio do varejo, contar um pouco da parte de odonto mais para o final, mas acho que o que chama bastante a sua atenção é a parte comercial voltada para o varejo. Conta um pouquinho da sua história, até um pouco antes do Magalu, como você chegou até o Magalu. Você comentou que já conheceu a Luiza Trajano, conheceu toda a estrutura lá da Magalu de Franca, mas conta bem do comecinho lá pra gente essa história. Então, eu sou David, né, tenho 28 anos de idade. Comecei desde pequenininho aí já lidando com pessoas, né? Acho que é o mais importante dentro das vendas, dentro do varejo, é comunicação. Então, 9 anos de idade eu já era guia turístico na minha cidade, no interior de Minas, que é Itabira. Lá é uma cidade histórica, cidade de Carlos Drummond de Andrade, então lá a gente falava sobre vida e obra dele, a gente já tinha aquela comunicação ali. Eu apresentava o Museu de Território Caminhos Drummondianos, que era o maior museu de território a céu aberto da cidade, para os turistas que chegavam lá. Então aquilo ali já me despertou, né, o interesse de lidar com pessoas, de falar com gente, de ser gente que gosta de gente mesmo, né? A parte comercial tem que gostar de gente, senão... Isso é o essencial, né? E depois dali eu fui despertando o interesse por vendas, né? Então comecei num comércio bem pequenininho da minha cidade mesmo, onde era loja de roupa, né? E ali eu comecei a desenvolver a parte de vendas, de querer negociar, de estar ali de frente com pessoas também para o atendimento. E dali foi só crescimento, né? Então, com 19 anos de idade eu saí da minha cidade, procurei outros rumos. Eu acho que a cidade já estava pequena para mim, eu já tinha atuado em outras lojas, como Sketch, loja de açaí, enfim, diversos comércios. Você decidiu sair da sua cidade porque você tinha um interesse ou uma visão maior, que você falou assim, beleza, a minha cidade está pequena, então eu quero crescer fora ou buscar novas oportunidades. Isso. O que despertou isso? Cara, de querer eu acho sair? que o crescimento... Eu também tenho uma história parecida. bem próximo, né? Eu acho que crescimento. Eu vi que a cidade já não me comportava mais, que eu era maior do que aquilo ali. Eu queria crescer, queria empresas grandes, procurei me inscrever em multinacionais, empresa de grande porte. E aí eu achei a Centauro, né? É um segmento de calçado e roupa esportiva, que era a minha área, que eu pratico vôlei desde os 11 anos de idade também, então o esporte também vem junto ali, lado a lado com a minha vida ali profissional, né? Eu acho que o esporte educa, né, profissionalmente falando. Então eu procurei a Centauro, fui para Juiz de Fora, onde um amigo meu, Marcelo, trabalhava lá e falou, David, vem, tá tendo oportunidade, sai daí. E a Centauro em qual cidade que é? Juiz de Fora, isso, interior de Minas. Mas é a loja, né? Isso, a loja Mas Juiz de Fora é maior. É bem maior, Juiz de Fora chega a quase 1 milhão de habitantes, tá do lado do Rio, né? É divisa com o Rio de Janeiro ali também, uma cidade muito bem desenvolvida, onde tinha oportunidades no esporte também, que foi a UFJF Clube Bom Pastor, onde eu também cheguei a jogar, participar de projetos lá. E aí dentro da Centauro eu comecei a ver realmente que eu poderia crescer, né? Que eu poderia ser um gestor, poderia administrar mesmo a área comercial de alguma empresa. E lá eu comecei como atendente de autosserviço, na verdade, atendimento em roupas, né? E com 6 meses eu já fui promovido a vendedor de calçados, né? Que era onde tinha comissão. Que era uma seção da Centauro. Isso, onde vende só tênis, calçados esportivos. E ali sim eu iria começar a comissionar. Foi onde me despertou o interesse de vender mais, né? Então antes eu não tinha trabalhado com comissão, trabalhei em lojas pequenas, mas a comissão era só até um piso. E a Centauro não, você poderia comissionar ao além. Se você vendesse 300 mil, era comissão ali, 500. Então isso me despertou o interesse de sempre querer vender mais. Então lá na Centauro também eu aprendi bastante vendas, né, negociação, comercial. Então assim, foi bem interessante esse processo dentro da Centauro, porque foi o despertar, a virada de chave para a parte comissionada, para a parte ganho, né? É o ganha-ganha que a gente costuma dizer, né? Ter aquela atitude de dono ali, focar no resultado sustentável para a empresa e automaticamente ganhar bastante. E depois da Centauro, eu fiquei mais 1 ano ali dentro da Centauro, voltei para Belo Horizonte, né, interior, na cidade de São José da Lapa, e eu tentei, né, pela primeira vez um negócio para mim. Eu falei, não, acho que já está ali
no momento de abrir uma estrutura. E foi a hamburgueria? Foi um restaurante. Restaurante. Isso, foi um restaurante meio que de caminhoneiro ali, aquela coisa de beira de estrada, sabe? Eu fui fazer autoescola para tirar minha habilitação de carro e conheci o dono da autoescola que me chamou para fazer uma sociedade com ele ali. E aí eu quase virei instrutor de autoescola, porque eu fiz 80 aulas de legislação com ele ali dentro do carro de circulação para a gente conversar sobre o projeto. Então, às vezes, eu fazia minha aula e participava de aulas de outros alunos que eu conhecia dentro da autoescola ali, para a gente conversando, cara. Deu super certo, eu acho que é tudo aprendizado, né? A gente viu que não era um bom momento ali, custos muito altos, e a gente resolveu finalizar o projeto. E aí, saindo desse projeto aí, que veio o Magalu, né? Que foi um ponto especial aí, essa virada de chave de meu negócio para negócio dos outros. E aí você foi procurar, como que você ingressou na Magalu? Cara, por onde, como que foi o caminho aí? O caminho, né? Foi bem interessante porque, assim, do lado tinha uma cidade no interior lá, na verdade, região metropolitana, que era Vespasiano. Era uma cidade polo de comércio ali, eu morava em Santa Luzia. E eu falei, vou distribuir currículos, né? Então eu procurei todas as varejistas, porque eu vi que era um segmento grande como Centauro, então eu queria procurar de novo a mesma oportunidade. E aí eu fui deixando currículo nas concorrentes tudo, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Magazine. Eu lembro que a Casas Bahia tinha acabado de finalizar uma contratação, estava com a vaga ok, fechada, a Ricardo Eletro tinha acabado de contratar também, mas ficaram com o meu currículo em stand-by, e o Magalu estava procurando contratar. E a gerente na época, a Andrea, que foi a que me contratou, por sinal uma pessoa fantástica, ela ficou em dúvida muito com o meu currículo e com a minha carteira. Porque como eu saí de Juiz de Fora, estava aquela transição de carteira de papel para digital, eles não deram baixa na minha carteira. Então ela ficou meio desconfiada. Como assim você não tem baixa na sua carteira? Como que você saiu de lá? Falei, não, preocupa não, que eu tenho um contato do meu gerente lá da Centauro, que na época era o Renato, pode ligar para ele. E aí ela me contratou e ela me perguntou, o que você quer me dizer para eu ter certeza que eu vou te contratar? Eu falei, que eu vou te dar muito orgulho. Eu não estou entrando hoje no Magazine Luiza para ser mais um vendedor. Eu quero ser gerente de loja. E isso foi, né, numa loja dessa cidade? Isso, de Vespasiano, a filial 391 do Magazine Luiza ali. E aí foi o ponto daí que chamou a atenção do pessoal da Magazine Luiza, que você começou a crescer lá dentro? Como que foi? Isso. Aí eu entrei, né, como vendedor. E aí, como vendedor, eu já comecei ali a querer me projetar para gerente. Então, eu tinha que ser um gestor antes de ser, né? Que a gente costuma dizer. Já tinha que fazer toda aquela função. Você se imaginava na função antes de ser. Isso. Legal. E aí, com 3 meses, eu comecei a insistência de querer ser promovido rápido. Só que existem processos dentro da empresa. Tem que ter um tempo mínimo de casa, você precisa de ter alta performance de resultado. Ou, se você for uma liderança também, você poderia ser promovido. Enfim, então eu procurei o caminho mais difícil, que na verdade não, né? Eu comecei pela alta performance de resultado, ou seja, entregar acima do previsto em todos os quesitos. E a gente tinha um painel de metas dentro do Magazine Luiza para atingir. E não era só uma meta, era mais de 20. Então tinha seguros, seguro residencial, plano de celular, vendas, serviços. Eu falo, o varejo ele é muito agressivo comercialmente falando, né? Acho que são 2 segmentos bem agressivos. Tanto o varejo, né, de loja mesmo, de todas essas grandes varejistas, como o banco. O banco eu também vejo que assim, é muito agressivo em relação a metas, etc. Não que as outras empresas não sejam, mas o varejo é muito dinâmico, né? Sim, eles querem ter a oportunidade em tudo, né? Sim. É que a gente fala ali, se você não vender um seguro, você vende um plano. Se você não vender um plano, você vende um consórcio. Então, e no fim o produto acaba sendo só um detalhe, né? Exatamente. A geladeira, a TV, enfim. Isso, aquilo ali é um algo a mais, é um chamariz para a gente dentro da loja, para a gente poder realmente comercializar. Então lá dentro tinha muito essa cultura da gente realmente ter oportunidade em todos os momentos e cada cliente ser único ali, você trabalhar ele com tudo. Então eu oferecia de tudo. E eu acabava vendendo tudo. Sim. E aí depois, como foi essa transição dessa cidade para você chegar até em Franca? Você passou por algumas outras ou não? Passei sim. Foi crescendo e você foi mudando ou fui fazendo? Como que foi essa migração? Acho que uma transição de crescimento mesmo. Quando eu cheguei a 6 meses de vendas em Vespasiano, eu já vi ali que eu estava em alta performance de resultado e que a loja estava pequena, que já não comportava mais o meu resultado. Então eu queria loja com maior oportunidade. Então eu pedi a Sheila, que era a minha regional, que hoje ela até foi transferida depois de muitos anos regional de Minas Gerais, foi para a regional Uberlândia, que é uma regional muito grande também, para me transferir para o Minas Shopping, que é uma loja de shopping. Aí ela falou, nossa, mas você já entrega resultado em Vespasiano, já é sólido, já vende, já ganha bem. Por que você quer mudar? Eu falei, não, Sheila, eu quero algo grande, eu quero ser promovido logo.
E eu acho que o Minas Shopping eu vou ser bem visto lá e o meu resultado vai despontar. E aí eu fui pro Minas Shopping e 3 meses depois eu fui promovido. Então houve um processo para gerente, né? Sim. Então, E aí você foi promovido para gerente no Minas Shopping. Para gerente no Minas Shopping. Só que lá é assim, o processo do Magazine é da seguinte forma. Você passa por um processo em tanto de entrevista quanto como um processo de provas e dinâmicas. E aí foi em Ribeirão Preto, né, que é no interior de São Paulo, que foi a primeira vez que eu conheci São Paulo, foi através do Magazine Luiza, que eu fui para Ribeirão Preto e passei 2 dias de processo. Então o primeiro dia era um processo onde eram várias dinâmicas, estavam vários psicólogos e pessoas da gestão de pessoas te avaliando ali. E no segundo dia era o processo já com os regionais e divisionais, que é o Araújo, né, que era um divisional nosso ali que fazia esse processo, a Leandra, a Lorena, que são pessoas que eram dentro da área de gestão de pessoas de recrutamento e seleção. E aí dentro desse processo eu fui promovido a gerente, mas eu não fiquei sabendo no dia, fiquei aquela ansiedade, né, fiquei 15 dias ali esperando. E aí eu lembro que nesse dia eu fiquei em casa, eu não costumava faltar, e eu tava muito gripado, eu falei, gente, tô ansioso e gripado. Como que vai acontecer isso? Aí eu recebi uma ligação do nosso divisional falando, ó, 3 horas tem uma conferência pra gente dar um feedback pra vocês. Oi, tudo bem? E aí ele entrou na conferência e falou, boa tarde, né? Aí todo mundo deu um boa tarde, falou, nossa, esse boa tarde tá muito fraco, nem parece que são os novos gerentes do Magazine Luiza. Aí todo mundo, né, já começou a gritar, aquela emoção mesmo ali de ser promovido a gerente, que, querendo ou não, era um degrau que a gente estava subindo. E aí eu fui promovido a gerente de loja e a gente passava por um processo de rodar 6 meses. O que é esse rodar 6 meses? 6 meses em treinamento. Tá. Cada mês em uma cidade diferente. Tá. Para poder pegar A dinâmica do negócio. E aí você foi parar, quando você foi parar em Franca depois? No primeiro mês eu fui para Franca, mas eu fui como gerente em treinamento. Então eu visitei a sede, a Luiz Helena participou dos nossos treinamentos, a gente ficava uma semana também aqui no Holiday Inn em São Paulo para poder participar de treinamento. E aí depois, definitivamente, dos 6 meses que eu rodei, aí eu fui para Goiânia, participei de inauguração de loja. Conta um pouquinho, você me falou sobre a quantidade de lojas que vocês inauguraram simultaneamente, porque teve uma época que o Magazine Luiza foi uma loucura, né? Não sei quantas lojas inauguradas simultaneamente. Foi uma expansão, né? Na verdade, a gente estava com o processo do crescimento chinês. Era um período que a gente tinha lá, que era uma dinâmica que a empresa criou, que a gente tinha que crescer e acelerar igual a China. Porque a China abre muita loja, né? A China cresce muito rápido em comércio, em e-commerce. E aí a gente entrou nesse processo de crescimento chinês, onde a gente tinha que inaugurar muitas lojas. Então, em 2 dias, a gente inaugurou 32 lojas no estado de Goiás. Nossa, então, assim, eu fiquei responsável por Aparecida de Goiânia, que é lá na região de Goiás, também divisa com Brasília. Fiquei com Goiânia também, Valparaíso de Goiás. Então, assim, foi bastante lojas que a gente inaugurou. E aí a gente fazia todo o processo de inauguração, montagem de loja, estruturação, até a parte de vendas, né, que era o dia da inauguração ali, que lotava. Quanto uma loja vendia num dia? Tem ideia? Já teve loja que chegou a vender 1 milhão. Num a dia. gente teve a principal, né, da Avenida 24 de Outubro em Goiânia, que fez praticamente 1 milhão de faturamento. Uau. E existia disputas ali entre os vendedores, quem vendia mais serviços, tinham bonificações. Sim. Depois a gente tinha encontros, assim, acho que a inauguração era muito legal. Era um processo top, assim. E a história é muito bacana, né? Essa evolução rápida que você teve no varejo. É um mercado muito competitivo também, falando de entre gerentes, etc. E aí, o que você aprendeu nesse meio tempo da parte comercial, inclusive lá com a Luiza, com o pessoal da Magalu ali, com os grandes diretores? Você comentou que você tinha muito relacionamento com os diretores lá da Magalu. E aí, o que você aprendeu nesses anos que você ficou lá, principalmente voltado para o comercial? O que normalmente a pessoa, ou dono de loja, ou dono de clínica, ou qualquer empresa não pode deixar de fazer todo dia da parte comercial? Olha, eu acho que a princípio, mesmo sendo ou não dono, ter atitude de dono. É cuidar do seu negócio com o olhar de dono, né? Então lá a gente tinha a cultura, né? A gente adotava essa cultura de cuidar do nosso negócio e de repetir processos. Acho que processo é muito importante para que algo dê certo, né? A gente criar uma rotina, criar processos. Quais são esses processos comerciais? Cara, eu acho que posicionar bem a sua marca ali dentro, né? Então, assim, o tempo inteiro posicionar sua marca em redes sociais, trabalhar ali, o pós-venda é importantíssimo.
é você falar com o seu cliente depois da venda. A gente tinha a cultura de que o cliente só seria meu cliente realmente se ele comprasse de novo. Sim, exatamente. Então, se ele não voltasse na loja ali comprar comigo num período de 6 meses, ele não era mais meu cliente, que era a minha base de clientes ativos ali. Hoje muitas empresas acabam buscando, até as clínicas, com uma loucura de falar assim, eu quero pegar lead, eu quero pegar cliente, etc. Mas eles acabam não medindo, né, a quantidade de clientes da base, quanto que teve de recompra, porque, por exemplo, se o paciente ou o cliente recomprar com frequência e por anos, esse paciente vai deixar mais lucro do que um novo que entra. Sim, e às vezes esse novo ainda pegar... pode ser um detrator, né? Exatamente. Então, por exemplo, você precisa pegar todo cliente novo, ele custa para você trazer. Você vai fazer impulsionamento, você vai fazer uma parceria, você vai fazer uma ação na rádio, na TV ou qualquer coisa, tem um custo para trazer esse cliente. Então, quanto mais esse cliente ficar na base, por exemplo, tiver mais recompras, melhor, né? Então, o que eu acho, né, na questão comercial e de vendas, é que todo dia tem que pensar em vendas. Sim, né? Respirar, né? O resto acaba sendo consequência. O financeiro acaba sendo consequência, né? A parte operacional acaba sendo consequência, porque se o paciente não entrar e deixar o dinheiro lá na clínica ou na empresa, cara, nenhuma outra estrutura sobrevive. Eu sou muito mais da parte comercial, eu gosto, né? Eu vim do comercial. E eu acho que assim, se não tiver venda, nenhum negócio sobrevive. Não, e é uma engrenagem, né, que a gente costuma dizer, foi o que você falou, é tudo linkado a uma outra coisa, né? A hub, a conexão ali. A gente sabe que se você cuidar das vendas e ela entrar, você vai ter ali toda a estrutura de criar aquele processo para cuidar daquilo, para que aquilo aconteça todos os dias. E é o que a gente mais vê realmente em clínica, né? Linkando em clínica odontológica. Aquele desespero de buscar, a gente até conversa de vez em quando com alguns franqueados nossos, de esquecer de cuidar da base que ele tem, dos clientes que ele tem lá dentro, de ligar, de pedir para voltar, né, perguntar o porquê que sumiu, criar alguns tipos de mimos. A gente fala que a gente tinha um encantamento, atendimento 10 estrelas dentro do Magazine Luiza. O que era isso? A gente tinha que encantar a todo momento aquele cliente que vinha para a loja. E a cultura do Magazine de manter esse cliente hoje, e que funciona muito bem, é os eventos que o Magazine disponibiliza para esses clientes, e a gente tem o cliente ouro, aquele cliente importante pra gente. Isso é importante, classificar o nível de cliente, porque até a própria clínica ou qualquer outra empresa, se você faz a curva ABC de clientes que a gente fala, né? A curva A é o cliente premium, cara. Esse é o cliente que sempre volta, é o cliente que sempre indica, ele mantém essa regularidade. Então, as clínicas e as empresas precisam valorizar esse cliente e fazer coisas para ele, seja um café, seja um evento na clínica, quando tiver algum lançamento de produto, chama esse cliente primeiro, cria um grupo específico para esses clientes. Disparar as coisas, né? Eles fazem uma mala direta. É muito menos custo você manter um cliente do que você trazer novos, né? E lá eles mandavam uma coisa de uma mala direta. Alguns acham que não funciona, mas para os clientes ouro funciona muito bem. Porque eles recebem uma carta em casa exclusiva, escrito cliente ouro ali, e venha retirar seu brinde na loja no tal dia, e chega lá, tem café. A gente tinha uma verba para investir em música, então a gente colocava cantor, trazia parceiros, né, fazia parcerias comerciais com Mary Kay, entre outros, para ir lá. Massagem, limpeza de pele, café da manhã, música. Então assim, a loja era uma festa. A gente falava que era... Você tem que deixar a empresa viva, a clínica viva, né? Então, e o que eu bato muito na tecla sobre datas festivas. Lá a gente, toda a data festiva tinha evento. A loja estava decorada, a gente tinha verbas para incentivar isso, então a gente trabalhava muito bem isso, né? Como é ali a experiência do cliente nesses dias dentro da loja. Então acho que o que mais ficou para mim vivo dentro do Magazine Luiza foi realmente tratar bem do meu cliente, né? O meu cliente, na verdade, ele é dono. É o que paga as contas, paga tudo, né? Então assim, se a gente não trata bem do dono, né, a gente não vai tratar bem de ninguém. O que eu falo na Hub é assim, cara, a gente não tem chefe. Quem é nosso chefe é o nosso cliente, é o paciente lá da ponta da clínica, porque se o paciente não gasta dinheiro na clínica, não paga os funcionários da clínica, não paga as contas que tem na unidade, não paga as nossas contas, não paga as contas de ninguém. Então, o único chefe que a gente tem é o cliente, é o paciente lá na ponta. A gente tem que cuidar muito bem dele. Isso não é só na odontologia, isso é em qualquer segmento. Até desde o pequenininho ali que vai crescer, até o grande que não quer ficar pequeno, né? E como que você veio parar em São Paulo depois disso? Aí depois foi a transição do odonto? Isso, aí eu fiquei 5 anos na empresa como gerente de loja, né? Aí eu vi ali a necessidade de encerrar minha carreira dentro da empresa. Eu acho que
foi muito bom para mim, foi uma escola. Hoje eu falo que o Magazine Luiza me ensinou tudo que eu sei, assim, na parte varejista, porque lá realmente é uma escola, todos os dias a gente treina, todos os dias a gente aprende. E aí surgiu a ideia do odonto, porque esse mesmo amigo meu lá de Juiz de Fora, o Marcelo, estava aqui em São Paulo e trabalhando numa rede de odontologia, né, uma franquia do segmento ortodôntico, e ele falou, vem pra cá, você é muito bom na área de vendas, vem conhecer como funciona. E eu entrei, né, nesse segmento aí. Aí o bichinho do odonto pica, né? Aí acabou. Foi uma paixão. Fui picado pelo odonto há 10 anos atrás, mais, né? Quase 15 anos atrás. Cara, é impressionante como você se apaixona pela odontologia. Quando você entra, aí já vem aquela coisa, quero virar doutor, quero ter clínica, quero crescer em odonto, e acabou, nunca mais saí. Eu acho que é outra vida ali. Né? Eu falo que me deu outro patamar de dia a dia, de vida, de crescimento também. Eu comecei a entender um pouco da odontologia, entender um pouco da área comercial da odontologia. Não é diferente do varejo, mas você passa a parar de vender para cliente e começar a ter paciente, para saúde, né? Você começa a tratar da saúde das pessoas. Ele acaba sendo você tem que ter um feeling maior, né? Não é uma venda tão agressiva, mas também não pode, mas também não pode deixar aberto, deixar o paciente decidir, porque quem sabe, né, quem tem que fazer é o próprio dentista. Isso. Né? Então, muitos dentistas que a gente acompanha, você tem bastante experiência nisso, o dentista deixar na mão do paciente decidir. E, na verdade, ele não é especialista, né? Então, muito dentista também tem vergonha de explicar, falar valores, etc. Né? Então, isso você já conseguiu fazer essa mescla, né, do seu varejo, da experiência que você tem com a odontologia. E é o que eu sinto falta hoje para os dentistas. Eu acho que a faculdade também deveria preparar o comercial do dentista, porque a gente sabe que lá é muita técnica, é aprender procedimento, né? Mas o dentista sai de lá muito cru na área comercial, e aí na hora que ele chega para comercializar os processos, os procedimentos que ele aprendeu, ele não tem ali aquele feeling. Então ele depende de uma área comercial, que é o que eu falo que hoje toda clínica tem que ter, sim. Ela precisa ter a área comercial bem ali estruturada para que consiga realmente captar pessoas, porque senão o consultório não sobrevive, né? Chega um certo momento que ele vai entrar em déficit de pacientes, de procedimento, as cadeiras vão começar a parar de vender o que deveriam vender e automaticamente não funciona, não flui o processo clínico odontológico como deveria fluir. Então, e veio uma ideia aqui, vamos lançar um curso de vendas na odontologia. Vamos. Bora. Bem legal. Vamos estruturar isso. Faz necessário. Aí depois a gente estrutura de forma legal, a gente já cria um curso voltado para venda na odontologia. Né? A gente junta a nossa experiência aí e bora. Bom, David, é isso, cara. Feliz em participar. Né? Legal, vai estar no meu canal lá, Café com Monfré, que ele é compartilhado com a Hub, né? E eu queria agradecer todo mundo aí, agradecer o David pela entrevista. É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abração.